Manda avisar que não está à venda, não existe chance de negociação. É que essa vinha não é qualquer uma, é minha herança e eu não troco não. E não tem preço neste mundo que se compare com o valor e a importância que ela tem. O dinheiro e o sistema de acabir não compram meu caráter nem a vinha também. Pode argumentar, mas eu não vou ceder. O que é meu e ninguém tira da exclusividade enquanto eu tiver vida. Pode ameaçar, mas eu não vou perder. Tô pronto pra lutar e decidir vencer. Não vendo não troco não. Existe um tesouro no meu coração. Briga, pega a vida, minha herança, ninguém tira. Não abro mão.
E hoje esse Deus está presente aqui. Sinta o seu poder, sinta o seu agir. Ele é o Rei dos Reis, o guarda de Israel. É o começo de tudo, Ele é fiel. Com toda a minha vida eu vou exaltar, eu vou adorar e dizer que Ele é santo, santo. É o Senhor, Rei dos Reis. A Ele eu canto e rei do glória, glória ao Senhor, Rei dos Reis. Ele é Rei para sempre. Vinte e três. Uma mistura de sangue com fogo, até essa parte deste mundo queimará. Eu quero estar distante, eu quero estar no céu. Quando o anjo a primeira trombeta tocar, grande meteoro vai cair no mar. Pela segunda vez que a trombeta soar, levando a terça parte da destruição. Não quero estar presente nessa ocasião. Na terceira vez que a trombeta tocar, uma grande estrela do céu cairá, destruindo a fonte das águas. Envenenados muitos homens morrerão. Na quarta vez o sol perderá a luz, a lua não terá aquele brilho que seduz. O dia vai ser noite, a noite vai ser dia. Eu quero estar na glória junto de Jesus. Eu vou
vamos lá, capítulo 15 do Êxodo, no versículo 21, versículo 20 e 21, que diz assim, quem achou? Amém. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás, com tamborins e com dança. E Miriam lhes respondia, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar os cavalos com os seus. Então, mais uma vez, eu quero fazer menção aqui, irmãos, da parte B do primeiro versículo, nós lemos o 20, que diz, e tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboril e com olha para a irmã que está do seu lado e diz assim, segue quem está cheio, consagrado, separado, porque o Senhor vai se alegrar de ti. Coloque a Bíblia no seu assento por um momento. E aí nós vamos tentar fazer uma dinâmica aqui, onde você é o espelho. Você é o espelho dessa irmã que você vai escolher e ela é o seu espelho ou irmão. Os irmãos também podem fazer, porque eu sei que homens também são vaidosos. O meu mesmo é mais vaidoso do que eu. Ele demora mais se arrumando do que eu, se produzindo do que eu. Então a irmã escolhe uma irmã, o irmão escolhe um irmão, fica frente a frente. E aí você vai ser espelho para ele espelho para você. Pode ser assim, irmãs? Vamos lá? Então, como a gente costuma fazer em casa, quando você vai se arrumar, ela é seu espelho. Então você começa a fazer agora, arruma o cabelo. Arrumou o cabelo? E o rosto, tá tudo bem? Tudo limpinho? E a roupa? Dá uma olhadinha na roupa, assim no visual, de um lado, do outro. O sapato tá bom? Olha pro sapato. Tá tudo ok aí? Não, agora dá um sorrisinho para ver se os dentes estão ok. Tá tudo direitinho. Dá aquele sorrisinho. Tem hora que você até brinca no espelho e você faz aquela careta para ver se você está fazendo uma careta muito feia. É ou não é? Mas no final de tudo, você concretiza dizendo, tá tudo bem, vou para a casa do Senhor. Sim ou não? Sim? Amém? Senta adorando o Senhor, eu já entro com a palavra. Aleluia. Miriam serviu de espelho para todas as mulheres daquele dia. Miriam foi um exemplo para que as mulheres seguissem ela e também fizessem da mesma forma que ela estava fazendo. E quando nós nos colocamos como espelho, nós entendemos que muitas vezes não vamos encontrar as pessoas fazendo da mesma forma. Por quê? Não conseguimos fazer igualzinho. Todo mundo aqui fez igual? Com certeza não. Com certeza, enquanto alguém estava colocando a mão aqui, outro já estava colocando a mão aqui. Porque nós não conseguimos imitar as pessoas, né, da mesma forma que as pessoas estão fazendo. Não conseguimos fazer em tempo real da mesma forma que a pessoa está fazendo. Porém, nós encontramos inspiração naqueles que são motivados pelo Senhor, guiados pelo Senhor, para fazer conforme aquilo que Deus quer que nós venhamos fazer. Nós não devemos ser imitadores do mundo, mas devemos ser imitadores de Deus. Não devemos ser imitadores daqueles que vão nos desviar do propósito do Senhor, mas é muito bom imitarmos aqueles que vai nos favorecer a estar mais perto de Deus e agradando ao Senhor. Então eu encontro condição para dizer, mulheres, sejam como Miriam nessa noite, sejam um espelho, sejam um exemplo para que todas aquelas que olhem o que você está fazendo, o seu movimento, a forma como você está agindo, elas venham também fazer para a glória de Deus. Se nós fazemos errado, com certeza vamos ter também na nossa vida, na nossa caminhada, pessoas que vão fazer errado. Nós temos a necessidade de ser, aleluia, justamente aquilo que Deus quer que nós devemos ser. Exemplo para que outras façam aquilo que agrada ao Senhor. Quando você se veste bem, quando você se comporta bem, quando você fala bem, quando você se expressa bem, quando você se dedica ao Senhor, quando você faz algo para glorificar
glorificar o nome do Senhor, com certeza Deus se agrada, porque vai ter muitas mulheres, muitas pessoas que vão ser motivadas a fazer da mesma forma. E a história de Miriam vai mostrar para nós que Miriam recebeu um título de profetisa. O versículo que nós lemos vai dizer que Miriam era profetisa. E quando nós paramos para estudar a história de Miriam, observamos que ser profetisa muitas vezes não é, queridos, falar em mistério, como dizem por aí, não é você pular, aleluia, e falar em línguas estranhas, não é você, aleluia, tentar chamar a atenção de alguém, mas é você ser canal de Deus na terra, é você ser, aleluia, instrumento do Senhor na terra. Para quê? Porque profeta é aquele que fala a palavra de Deus, é aquele que fala aquilo que Deus manda, é aquilo que faz aquilo que Deus ordena. Então nós somos profetisas. Cadê as profetisas de Deus nessa noite? Cadê você que já está entendendo o que Deus está falando contigo nessa noite? Não é fazer o que você quer, mas fazer aquilo que o Senhor te motiva a fazer. Aquilo que o Senhor fala ao seu coração para fazer. Miriam era justamente uma profetisa. Por quê? Porque a vida de Miriam é um exemplo para todas nós. Eu já vi falar de muitas mulheres na Bíblia que se destacaram, na história de Israel, que se destacaram. Eu já encontrei muitas mulheres que se destacaram, inclusive mulheres que se colocaram na frente de batalha. Esse não foi o caso de Miriam, mas quando você observa a história de Miriam, você vai entender que Miriam tinha convicção de que era Deus que falava com ela. Aleluia! E quando nós temos convicção, nós vamos fazer exatamente, aleluia, aquilo que Deus nos ordena para ser exemplo para outras, e vamos motivar a outras a fazer da mesma forma para o nome do Senhor ser glorificado. Lavachou da candarácia. Ela estava ali fazendo algo, e todas aquelas mulheres que estavam sendo seguidas por Miriam, ou seja, aquelas mulheres que estavam seguindo os passos de Miriam, porque assim como Moisés, ele liderava todo o povo, e nós sabemos que sempre existem homens de Deus com cajado na mão para liderar o povo, mas por detrás de todo homem sempre tem uma grande... E eu costumo brincar e dizer, que os pastores e os irmãos me ajudem, eu costumo dizer que os homens são fortes, né, irmãos? Os homens são muito fortes, mas nós sabemos que os homens foram feitos do pó da terra, e as mulheres foram feitas do osso, da costela. E o que é mais forte, é osso ou é pó? O que é mais forte, é o osso ou o pó? O osso. Há controvérsia, viu? Porque o Senhor, queridos, aleluia, Ele trouxe existência à mulher para ser ajudadora. Ele trouxe a mulher para estar ali, aleluia, ao lado do homem, fazendo, aleluia, o seu papel maravilhoso. E quando eu falo de ajudadora, eu encontro uma condição aqui para mim e para você. O Senhor está dizendo para mim e para você que nós somos mais fortes. Em que sentido? Nós temos mais estrutura. Em que sentido? Quando você fala de um ajudante e você fala de um profissional, você vai ver que o ajudante, ele trabalha mais do que o profissional. Por quê? O profissional, ele tem a experiência, ele tem o conhecimento, mas o ajudante tem a força para seguir aquilo que é necessário e fazer aquilo acontecer. Então nós entendemos que o Senhor nos capacitou, mas ainda que nós, muitas das vezes, temos ouvido pessoas dizerem, as mulheres são abusadas, as mulheres, elas são, não são consideradas, as mulheres não são respeitadas. Por muitos nós temos ouvido falar assim. Nós vamos entender que o nosso Deus, Ele nos levantou com potencial, assim como levantou Miriam naqueles dias. Por quê? Porque Miriam teve um papel crucial na história de Israel. Ela teve um papel, irmãos, muito importante na história da libertação, e não é diferente comigo e contigo. Deus, Ele conta com mulheres neste lugar para desempenhar o papel necessário para fazer o milagre acontecer na vida de muitos, inclusive da sua família.
Aleluia. A história de Miriam vai falar, queridos, que ela era profetisa e vai com certeza comparar, aleluia, a manifestação do poder de Deus na vida dessa mulher, como também estava trazendo a manifestação na vida dos seus irmãos. Porque assim como Arão e Moisés, eles estavam liderando o povo, porque o Senhor havia chamado, o Senhor também chamou Miriam com um papel fundamental. Então, mulher, nós não precisamos muitas vezes de um título, nós precisamos somente nos colocar na posição como espelho para executar a ordem que o Senhor tem nos dado. Tem tanta gente preocupada com título, tem tanta gente preocupada com posição, e isso nós vamos entender, que chegou um momento em que Deus ele deixou bem claro para Miriam, que o mais importante é obedecer a Ele e executar a sua ordem, do que se preocupar em estar, aleluia, na posição elevada e estar sendo reconhecida pelo homem. Quando nós paramos para ver a história no livro de Números, nós vamos observar no capítulo 12, que Miriam, por um momento, ela se deixou levar pelo seu ego, pela sua natureza humana, e ela quis tomar o lugar de Moisés. Ela quis assumir, aleluia, a identidade de um líder que ouvia a voz de Deus, aleluia, porque Moisés, querido, ele era diferenciado. Deus, ele vai deixar bem claro, ao ouvir Miriam questionar acerca do posicionamento de Moisés, e questionar porque Deus, ele só se revela para Moisés, ele também não fala comigo, não fala contigo, Arão. Então o Senhor, ele ouviu naquele momento, e ele vai então chamar Miriam, e vai chamar Arão em particular com Moisés dentro da tenda, e vai dizer: por acaso, aleluia, eu não sou Deus, não sou eu que uso, aleluia, se tiver profeta no meio de vós, eu me revelo e vou usar, e você vai profetizar, mas a Moisés eu tenho um chamado específico. Então olha para tua irmã e diz: se tiver chamado específico na tua história, não deixe de profetizar o que Deus tem te ordenado. Tem gente que não quer profetizar mais porque não tem o nome no outdoor. Tem gente que não quer pregar mais porque não está, aleluia, nas câmeras, né? Não está sendo filmado porque não está sendo reconhecido pelo homem. Tem gente que não quer mais profetizar, falar da palavra do Senhor, fazer a vontade do Senhor, porque não está em lugar de destaque, não está em lugar elevado. Mas quando Deus está falando acerca disso, Ele está dizendo: a Moisés eu tenho algo diferente, mas o Senhor está dizendo: mas todos que forem profetas, todos os profetas que estiver no nosso meio, Ele vai se revelar. Tem profeta aqui? Tem profeta? Se você está, aleluia, se você está entendendo, Deus está falando conosco nessa noite. Ei, aleluia, você não precisa, aleluia, de ter um lugar, aleluia, de destaque para você fazer a obra do Senhor. Você não precisa, aleluia, ter a voz mais alta para fazer a obra do Senhor. Você não precisa ser reconhecido por ninguém para fazer a obra do Senhor. Você precisa somente profetizar aquilo que Deus ordenar. Fazer aquilo que Deus manda, ser espelho para trazer uma liderança positiva, para trazer motivação na vida daqueles que estão olhando, observando. E tem pessoas que acham que não é observado. Tem pessoas que acham que não tem uma importância no arraial. Tem pessoas que acham que não tem importância no grupo de senhoras, que não tem importância na sua casa. Deixa eu te dizer, cada um tem o seu chamado. Cada um, aleluia, está sendo observado. E na hora certa, você vai ver que com certeza você está sendo espelho para a vida de outros. Então eu quero falar nessa noite sobre uma mulher que, aleluia, o seu nome, queridos, tem uma variante muito grande para trazer o significado positivo ou negativo. Quando nós paramos para ver o nome de Miriam, nós vamos encontrar várias informações, vários significados sobre o nome de Miriam. Mas o nome de Miriam, ela vem justamente, aleluia, originário do Egito, porque no Egito antigo existia o nome Merite, e esse nome Merite, queridos, que quer dizer amada de, era necessário que tomasse então o nome daqueles que eram amados, ou seja, Merite quer dizer amada de, para chamar alguém,
além, aleluia, de amada de, precisava dizer de quem era amada. E Miriam, queridos, poderia ser enquadrada como todos os egípcios que recebiam nomes pagãos a serviço de deuses pagãos. Quando nós falamos, aleluia, de Merite, naqueles dias era muito comparada como a amada de Amon. Esse não era o caso de Miriam. Quando os hebreus, então, ele pega o nome Merite e eles convertem, então, em Miriam, ele estava dizendo amada do Senhor. Aleluia, porque nós somos amadas do Senhor. Nós somos escolhidas do Senhor. Os hebreus estavam lá no Egito e existia uma promessa. Então, quando nós temos promessa, não podemos de maneira nenhuma perder a confiança. Quando nós temos promessa, não podemos esquecer de que aquele que fez promessa é fiel para cumprir. Tem alguém que tem promessa do Senhor aqui? Todo mundo conhece a história e sabe que 430 anos aquele povo passou, aleluia, naquele período no Egito de sacrifício, de escravidão, de importúnio, momentos de dificuldade, momentos em que eles não eram reconhecidos e não precisava mudar um governante para mudar as leis, porque eles faziam a própria lei e era segundo a vontade do faraó. Faraó que estava há um tempo, aleluia, governando sobre aquele povo, ele estava ali dominando sobre aquele povo e o Egito crescia cada dia, se engrandecia cada dia e o povo em que eles estavam escravizando era o povo que trabalhava com muita força para trazer benefício para o Egito. Chegou um momento que o povo então começa a clamar ao Senhor e dizer ao Senhor: ah, Senhor, até quando nós vamos viver desse jeito? Não aguentamos mais, nós não temos feito nada para nós, não temos adquirido nada para nós, nós fedemos, Senhor, nós não temos direito de ter um cheiro, de ter ali um alimento. Ou seja, o clamor do povo chegou ao ouvido de Deus. Isso é resposta para mim e para você acerca da oração, porque Deus está dizendo, independente do tempo da prova, quando tem oração, quando tem clamor, Deus ouve e responde do céu. O Senhor respondeu a oração daquele povo e Ele vai responder a tua oração, porque Ele é fiel. Ele não mudou. Às vezes é necessário permitir a provação, demorar um pouco para chegar, para que você entenda que é uma necessidade em reconhecer de onde vem a vitória, de onde vem a resposta, porque a resposta não está no homem. Então não adianta se humilhar a Faraó, não adianta você bater continência a um Deus pagão, não adianta você favorecer aqueles que não estão na direção de Deus, mas é necessário você entender que toda humilhação, quando nós estamos na direção de Deus, vale a pena, porque o Senhor nos exaltará no tempo certo. Tem alguém sendo humilhado aqui? Tem alguém que está passando por provação aqui? Tem alguém que está esperando há muito tempo a resposta? Então Deus está dizendo, é chegada a hora, porque quando chega o tempo de Deus, não há impedimento para o operar do Senhor. Cada dia mais, aleluia, piorava, porque aumentava a lei, aleluia, que dificultava, aleluia, o povo de estar vivendo, de estar convivendo naquele ambiente. O povo já não aguentava mais sofrer, já não suportava mais. E Faraó, ele vai observar que mesmo em meio a tanta perseguição, tanto massacre, aquele povo era como aquele ovo na mão de uma mãe que tem 10 filhos, que pega 3 ovos e ela consegue formar uma frigideira ou um omelete, bater naqueles ovos. Quanto mais bate, mais o ovo vai crescendo e ela faz aquele alimento que dá para todo mundo comer e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Assim era o povo que estava ali no Egito. O povo estava sofrendo, sendo massacrado, mas quanto mais eles eram ali massacrados e perseguidos, aumentava o número, aumentava a quantidade. Então Faraó começou a observar e disse, é muito número do povo que tem crescido, já tem sido maior do que os egípcios. E imagine se esses homens se revoltarem e resolverem então se levantar um exército contra nós dentro da nossa nação.
melhor será que nós viemos tirar os homens, aleluia, da existência. Vamos tirar os homens, aleluia, de viverem, aleluia, no nosso meio. Vamos eliminar os homens através das crianças que nascerem. Agora vem um decreto em que as crianças já não poderiam mais nascer. Mas não bastava as crianças não poderem brincar, já não bastava as crianças serem escravizadas. Agora ele achava por certo que todo menino que nascesse, que fosse dos hebreus, fosse morto. Para quê? Para que amanhã não se levantasse como adversário contra a vida deles. E nesse meio, nós observamos que Satanás tem atuado. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida é para a glória do nome do Senhor. Quem já entendeu? Não é mais para você. Não é mais porque você, aleluia, orou. Não é mais porque você é serva do Senhor. Agora já é Deus entrando em ação para dar vitória. Agora é porque Deus te escolheu e fez promessa. Ele estava se levantando porque Satanás sabia que existia a possibilidade de vir o Salvador. Ele sabia que existia a possibilidade de se cumprir então o que estava escrito lá em Gênesis, no capítulo 3, quando o homem pecou, o homem falhou e Deus fez uma promessa que viria o Salvador. Então agora Satanás estava lutando para que não viesse a acontecer a promessa. Só que eu tenho uma palavra profética para a tua vida nessa noite. O diabo pode até se levantar, o diabo pode até vir com leis, o diabo pode até, aleluia, colocar empecilho, impedimento, mas no tempo de Deus vai se cumprir o que ele te... Isso aqui é para quem crê. Isso aqui é para mandar cair a labaia. Isso aqui é para quem crê. Vai se cumprir para a glória do nome do... Ei, o teu casamento não vai ser destruído, a tua vida não vai ser, aleluia, destruída, a tua família não vai ser destruída. Ei, ele está dizendo, a tua vida financeira não vai estar acabada. Deus é Deus de restauração. Chegou o tempo, ele vai abrir os portões do Egito, ele vai abrir os portões que estão fechados para a tua vitória, e o milagre vai acontecer para a glória. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Isso aqui é para a glória de Deus. Chegou o tempo, aleluia. E o Midrash, queridos, que é um livro, aleluia, de análise sistemático acerca dos costumes, das tradições do povo de Deus. Assim como eles, aleluia, eles têm o Talmud, que é um livro de registro dos acontecimentos. Eles têm o Midrash, que faz uma análise em cima do Talmud, ou seja, de tudo o que aconteceu. Ele vai dizer que houve uma época em que, no momento em que o povo começa a desacreditar na possibilidade de Deus restaurar, os homens agora estavam tão revoltados com Faraó, não suportavam mais sofrer, em que eles decidiram entre eles: não vamos mais, aleluia, estar com as nossas mulheres. Não vamos mais deitar com elas, não vamos mais conviver com elas. Para quê? Para não produzir filhos para ser escravo para Faraó. Irmãos, revolta traz, aleluia, loucura na mente humana. Revolta faz você agir da maneira contrária à vontade de Deus. Quando nós estamos agindo com revolta, com mágoa, com ressentimento, a gente começa a deixar de raciocinar, aleluia, com os pensamentos do eterno. Mas no meio daqueles que se perdem em meio às revoltas, porque fica olhando a falha humana, porque fica olhando os erros, porque fica olhando, aleluia, para o homem, olhando, aleluia, para as leis, olhando para as coisas que estão acontecendo, e deixa de olhar para o Senhor. Deus manda dizer: seja espelho, porque vão olhar para você, vão te seguir e o milagre vai acontecer. Não, tem gente que não entendeu. Deus está dizendo: confia, faz a diferença, porque eu vou te usar no meio desta multidão. Aleluia! Os homens já não queriam mais estar com as mulheres. E aí, nesse mesmo tempo, é que o Senhor então vai fazer algo maravilhoso. Segundo historiadores, Miriam vai ser usada ainda criança para profetizar no meio do arraial. Foi um tempo em que a voz do Senhor tinha se calado. Foi um tempo em que não tinha ninguém para profetizar. Mas quando Deus, Ele escolhe
está escolhida. Não, você talvez não entendeu o suficiente. Deus está dizendo, aleluia, você pode ser uma criança para muitos, você pode não saber nada para muitos, você pode não ter conhecimento, além de Gênesis, Apocalipse, você pode não ter, além conhecimento de teologia, você pode, aleluia, não ter, aleluia, nenhuma representatividade, mas o Senhor está dizendo, quando eu escolho, pode ser uma criança, eu vou usar no meio do arraiar para fazer a história acontecer. Olha para a tua irmã só para me ajudar e profetiza, que tem profeta aqui hoje. Profetiza e diz, é você que Deus vai usar. É você que Deus vai usar. Alabaxore candarácia. Aleluia. Uma menina, uma criança. E Deus vai usar aquela menina para dizer que o Senhor iria trazer um Salvador no meio do arraiar. E que não seria de longe, mas seria das entranhas da sua mãe. E essa menina vai profetizar para a sua mãe. E vai chegar para o seu pai Arão. E vai dizer para o seu pai, pai, volta para casa. Porque o Senhor falou conosco. O Senhor vai trazer à existência o Salvador. E vai ser daqui da nossa casa. O pai possivelmente estava desacreditando. Mas quando, queridos, Deus, Ele quer fazer. Alguém pode até tentar de um lado, tentar do outro, endurecer. Mas na hora de Deus, o Senhor vai fazer o milagre acontecer. Vai ter que se converter, vai ter que aceitar, vai ter que se render à voz do Eterno, e vai acontecer para a glória do nome dEle. Voltaram para casa os homens. Arão naqueles dias já liderava os homens com muita autoridade. E quando ele então volta para casa, eles vão estar ali trazendo à existência a promessa. Eu encontro condição para dizer para você, a promessa está chegando. A promessa está chegando. Mas irmã, já chegou. O Senhor já apontou, já deu um sinal. Já aconteceu alguma coisa. Só que quando o menino nasce, a Bíblia vai dizer que a lei estava mais severa do que antes, e agora ela se encontrava em uma condição que já não conseguia esconder a criança. 3 meses se passaram. É difícil você calar a voz de uma criança 3 meses, que chora, que quer mamar, que sente alguma coisa. Aquela mulher conseguiu esconder 3 meses, mas quando ela viu que não tinha mais condição de esconder, estava em perigo, ela poderia morrer a qualquer momento, então ela pega um barco, aleluia, ela pega agora um cesto e ela cria um barco de betume, aleluia, betumado, vai colocar a criança dentro e manda então colocar a criança no Nilo. Mas quando ela manda a criança ser levada para o Nilo, para colocar no Nilo, quem vai levar a criança é o espelho. E espelho que confia não deixa de confiar. Espelho que confia não deixa de acreditar. Porque quando você acredita, irmãos, tudo está indo de mal a pior. Mas você crê que vai acontecer. Não, tem gente que não entendeu. Deus está dizendo, está tudo difícil, mas você precisa crer. Mas o menino está no seio, você precisa crer. Mas está no Nilo, você precisa confiar. Mas está indo por água, você precisa. A correnteza está levando, você precisa confiar. Tudo está dizendo que acabou, você precisa confiar. Enquanto tem vida, confia, porque Deus vai operar o milagre. Quando eu não conhecia Jesus, eu ouvia dizer que enquanto tem vida, tem esperança. Depois que eu conheci Ele, eu aprendi que até na morte tem esperança. Aleluia! Não podemos deixar de confiar. Essa semana eu estava vendo uma reflexão e eu fiquei maravilhada da história. Eu estava ouvindo a reflexão e contava uma história do fogo, da água e da confiança. Os 3 saíram para passear, conversando um com o outro. E o fogo disse, olha, nós já conversamos tanto, já andamos tanto, mas agora eu vou me afastar um pouco. Se por acaso vocês precisarem de mim, basta vocês procurarem onde tiver uma fumaça, porque eu estarei lá no meio do fogo. Quando ele fala isso, ele sai. Automaticamente a água diz, da mesma forma também vou.
porque já conversamos muito, já passeamos muito, mas se precisarem de mim, aonde tiver umidade ali, pode chegar, porque eu estarei ali, sou a água. Mas quando ele sair, a confiança olhou para um e para outro, antes de despedir, disse: eu quero dizer algo para vocês. Eu não tenho para onde ir, porque se algum momento eu me for, não terei mais como voltar. Porque quando eu me perco, não tem mais jeito. Acabou a história. E eu paro para analisar uma coisa. Enquanto muitos estão desacreditando, perdendo a confiança, aquela menina seguia o cesto, confiando na promessa. Se tem uma coisa que eu e você não pode perder, é a confiança naquele que prometeu. Você pode desacreditar do homem, você pode desacreditar de todos, até mesmo de você, mas continue confiando naquele que te prometeu, porque ele é fiel para cumprir. Você só não pode perder a confiança. Ela estava acreditando. Irmãos, o Nilo tinha muito perigo. O Nilo, quando estava cheio, ele arrastava na sua correnteza e levava pessoas, levava casa, levava o que tivesse na sua frente. Era tempo de enchente. O Nilo estava cheio, mas não era só esse perigo. Existia no Nilo, aleluia, muitos crocodilos. Existia no Nilo obstáculo. E a lembrar de você, aleluia, como um hebreu poderia se aproximar, aleluia, de uma egípcia, uma vez que os hebreus, eles eram reconhecidos como impuros, como sujos. Eles olhavam para uma mulher que era hebreia, para uma criança, e observavam o cabelo, porque eles não tinham cabelo, eles não criavam cabelo. Eles olhavam e diziam: é piolenta, está suja, está imunda. Eles não tinham condição de tomar banho naturalmente, e com certeza, ao se aproximar, aquela criança corria perigo de morte. Mas Miriam enfrentou toda a dificuldade, acreditando. Mais importante é confiar. Não abra mão da tua casa, confia. Não abra mão da tua história, confia. Não abra mão dos teus sonhos, confia. Não abra mão dos teus projetos, confia. Porque o Senhor, Ele vai te dar direção, e você vai fazer a diferença no meio da multidão. Uma das variantes é Senhora Soberana. E eu encontrei em Miriam algo que eu preciso me esperar. Eu preciso me inspirar na história dessa mulher. Porque, queridos, o ambiente, as pessoas, não me impede de ser aquilo que Deus me escolheu para ser. Eu posso ser Senhora Soberana diante de uma fatalidade, diante da falta, aleluia, de algo. Eu posso ser, aleluia, diante de qualquer obstáculo. Eu só não posso perder a confiança naquele que me alistou. E aqui eu encerro, querido, dizendo para você, aleluia, eu aprendi com a história dessa mulher, que a situação pode ser complicada, a situação pode ser difícil, mas você precisa continuar confiando. Naqueles dias, querido, aleluia, nós vamos observar que a mulher, ela vai profetizar. Ela vai sair cantando, dançando, pulando, se alegrando. Por quê? Porque era uma comemoração diferente. Não era um culto qualquer de ação de graça. Era a realização de uma promessa impossível. Era a realização de algo que não tinha condição da mente humana comportar. Não tinha condição de alguém comum, aleluia, ver a realização. Mas aqueles que confiam, eles alcançam sobrenatural. Aleluia. O registro de Miriam como profetiza, aleluia, não está só na Torá, não está só aqui na Bíblia,
O registro de Miriam, queridos, está em vários livros sagrados. Até no livro dos muçulmanos está lá escrito que Miriam era profetisa. Foi a primeira mulher que foi registrada, que foi reconhecida como profetisa em Israel. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus só está aguardando mulheres que tomem posição de espelho, para que outras se espelhem e façam o mesmo. Quando as mulheres viram o que Miriam estava fazendo, seguiram o exemplo e fizeram da mesma forma. A pergunta que não quer calar nessa noite é: você tem sido exemplo para aqueles que estão te observando? Você tem dado testemunho suficiente para levantar, aleluia, um grupo de mulheres que estão, aleluia, paradas, que nunca conseguiram se levantar? Você tem dado testemunho para motivar aqueles que não têm confiança, que não estão acreditando, mas que podem se levantar em meio ao seu testemunho? Deus, Ele nos chama nessa noite para essa responsabilidade. Confiar em Deus e ser espelho para aquelas que estão nos observando. E Deus tem um recado nessa noite para algumas mulheres que estão aqui, porque eu estava ali sentada e o Senhor me dizia, eu via envelopes e o Senhor dizendo: olha, filha, tem resposta para muitas que estão aqui hoje. Na sua casa, os seus filhos, a sua filha, não disse não, aleluia, em vão. O não é simplesmente uma forma de dizer: espera, porque eu estou olhando para ti. O não é simplesmente uma forma de dizer: eu estou me preparando para ser como você. Nós estamos, queridos, sendo observadas. Nós não estamos vivendo, aleluia, aleatoriamente. Não estamos vivendo de qualquer maneira. Nós estamos vivendo para ser exemplo para outros. E existem mulheres aqui que não alcançaram ainda, aleluia, mas não pode deixar de confiar no Senhor. Porque quando Miriam se colocou como profetisa, ela confiou no Senhor. Não basta ouvir uma profecia, não basta ouvir uma palavra de direção, não basta ouvir um louvor. Você tem que confiar e alimentar, aleluia, que a promessa vai acontecer e é através de você. Ela teve um papel fundamental e nós precisamos também ter o nosso papel. Porque assim como Miriam, ela foi usada naqueles dias para trazer libertação para o seu povo, para a sua casa, para a sua família. Deus também, Ele conta comigo e contigo para trazer libertação para muitas vidas. E quando você pensa que tudo está parado, Deus está dizendo, aleluia, através de você, através da sua vida, eu vou levantar outros. Aleluia. Eu olhava para uma irmã que estava ali, ela está bem ali, graças a Deus. Eu olhava para essa irmã que está ali, e eu via como se estivesse no pescoço da irmã, era como se fosse uma corda. E o Senhor me dizia: diga a ela que existem situações que é para nos prender, para nos amarrar, para impedir que nós íamos prosseguir. Situações que às vezes nos faz calar, porque uma corda no pescoço muitas vezes nos sufoca. É uma situação que está nos sufocando, nos aprisionando, nos segurando. Mas o Senhor manda te dizer: liberte-se, porque o Deus que te chamou é o Deus que conta contigo para fazer coisas grandes. A irmã está entendendo o que Deus está falando? A irmã aqui, você está entendendo o que Deus está falando? É você, meu amor. É com você que Deus está falando. Você está entendendo? Eu vejo uma fita métrica, o Senhor dizendo que está te medindo para entregar algo. Mas quando nós vamos na costureira, em que nós tiramos a medida e ela encontra que tem alguma coisa em falha, ainda não é momento de receber a encomenda, porque está faltando alguma coisa. Você está entendendo? Tem algo que Deus quer te entregar, mas o Senhor está trabalhando na sua vida em meio à situação. Não é para se acovardar, não é para parar, não é para desistir, é para se levantar no meio da situação e o nome do Senhor será glorificado. Creia tão somente, porque Deus é Deus fiel para fazer. Aquela moça de blusa rosinha aqui, todo mundo de blusa rosa, né? Essa aqui de óculos assim, levante sua mão aqui, você aqui. O Senhor manda te dizer: se alimenta da palavra.
Eu vi a pipoca e o Senhor diz que quando a gente come pipoca, é como se a gente estivesse se enchendo, mas o alimento fraco. Logo, logo teremos fome. Não teremos nutrientes suficientes para estar fortalecido no meio de uma batalha. E o Senhor manda te dizer que o seu alicerce está na palavra. Não é somente, aleluia, no que dizem para você, mas é naquilo que você vai ouvir do Senhor através da palavra. E o Senhor manda te dizer, na hora de falar alguma coisa, vai ser a palavra que vai sair. Assim como Jesus no deserto, tu tem vivido guerras, tu tem vivido situação, mas o Senhor manda te dizer, exemplo foi Jesus no deserto, usou a própria palavra. Assim o Senhor diz, é através da palavra que você vai ser, aleluia, diferenciada no meio da situação, vai sair, vai sobressair no meio da situação para glorificar o nome do Senhor. Está entendendo? Engula o desaforo, minha filha, mas desabafe com a palavra, porque é o Senhor que vai te justificar na hora certa, porque Ele é fiel. Amém, irmãos? Aleluia. Eu não posso me prolongar muito, eu não perguntei o horário, né? Então, eu acho que o horário, né? 9 horas, né? Então o horário está em cima. E eu posso... Vamos ficar sobre os pés, irmãs, só para a gente... Eu acho que essa irmã vai conseguir cantar esse hino, porque eu vi a voz dela lá cantando, uma voz linda. Eu acho que ela vai conseguir cantar. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. O que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvido e não escutar? O que adianta ter um corpo e não... Que Deus é esse, hein? É um Deus morto. Aleluia. Cadê as mulheres que adoram neste lugar? O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter em sua volta bons aromas e não Irmão Anderson, assim? Coloca a letra, por favor. Receber o nome de Deus, porém morto está. Irmão, coloca Cadê a letra, as mulheres por favor? que adoram e Alagoinhas? O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina os teus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que meio ao silêncio está. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. Tudo que é mentira está sendo considerado sério. Tem glória dele aqui. Oh, aleluia! Profetas da mentira Irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar. O quê? Que só há um Deus e outro igual não há.
as suas mãos em direção a um problema, em direção à tua casa, em direção a uma situação que é impossível para você. Porque aquela guerra não era uma guerra, queridos, humana, mas era uma guerra espiritual. E tem situação aqui que o Senhor está dizendo que é da mesma forma. Mas o Deus do sobrenatural que estava naqueles dias no Egito para mostrar que Ele era o único Deus digno de ser adorado, Ele visita a sua situação. Ele visita a sua situação. Ele visita o teu casamento. Ele visita a tua casa. Ele visita a tua família. Ele visita a tua saúde. Ele visita para dar vitória, para jogar por terra os grilhões, para jogar por terra as cadeias, para quebrar as correntes. Não há outro Deus, só Ele. Cadê a usada? Usada! Mulheres que foram chamadas para profetizar, mulheres que foram chamadas como espelho para ser exemplo. E Ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Pega na mão da sua irmã, pega na mão dela, pega na mão dela.